Bom, o Senado concluiu a votação em primeiro turno da reforma da Previdência e gentilmente nos atendendo está conosco o secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Tudo bem, secretário? Bom dia. Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Secretário, o senhor chegou a dizer nessa semana que o objetivo, claro, era evitar ainda mais a desidratação da reforma. Mas, no fim das contas, a aprovação, secretário, nesse primeiro turno deve ser considerada uma vitória do governo, uma vitória dessa aprovação da reforma da Previdência? Olha, acredito que praticamente 90% do trâmite se exauriu com a votação no primeiro turno, porque no segundo turno só é permitido emendas de redação ou supressivas. Isso significa que a necessidade de se colocar o número de 3/5, né, é de quem quer suprimir algum texto do trecho. Então, até agora, nós nadamos contra a maré, né, com todas as probabilidades contrárias, é uma matéria extremamente difícil, né? Eu acredito que aguardar agora a marcação do segundo turno, né, da data, né, já que não foi quebrado o interstício, permite 5 sessões. Então, acredito que até o dia 15 ou dia 17, caso não seja quebrado o interstício, nós temos a votação no segundo turno. Agora, 800 bilhões de reais de impacto fiscal não é o que nós desejávamos quando enviamos o projeto, mas é um impacto fiscal extremamente relevante e trata-se da maior mudança na estrutura previdenciária do país em todos os tempos. Bruno Garchagen. Secretário, bom dia. Dado que foi aprovado essas alterações e que comprometeram, enfim, um volume significativo de recursos, como o senhor falou, há alguma possibilidade de reverter ou essa perda já é dada como garantida? Não, na verdade é difícil que possamos reverter o que aconteceu até agora, porque é uma concertação no Parlamento brasileiro e os senhores deputados e depois os senhores senadores entenderam que a proposta que o governo encaminhou precisava ser modificada. As modificações tiveram impacto substancial e a saúde, inclusive, nós lutamos muito para que ela não ocorresse, porque para nós é um equívoco a continuidade de uma política dos anos 90, quando o Brasil era completamente diferente do que é hoje, o valor real do salário mínimo, a questão do trabalho formal, o número de desempregados que nós temos. Então, a necessidade de focalização dessa política, para nós, era essencial, inclusive, como uma nova estratégia em relação ao mercado de trabalho. Você diminuir um pouco o subsídio que é dado a quem está trabalhando formalmente, quem tem uma situação definida, para quem está desempregado ou quem está na informalidade, né? Então, você focalizar o recurso. Mas a possibilidade de reversão, na verdade, é muito pouco provável. Josias de Souza, estamos conversando com o secretário Rogério Marinho. Josias. Bom dia, secretário. No percurso entre a Câmara e o Senado, houve uma perda de 133 bilhões de reais, né? A Câmara estava, a economia prevista em 10 anos, 933 bilhões, agora está em torno de 800 bilhões. Eu lhe pergunto se essa redução compromete a ideia do governo de retomar a proposta de adoção no Brasil do sistema de capitalização. Essa ideia ainda está na mesa ou saiu da mesa? José, nesse momento, não, né? Nós vamos avaliar ao final desse ano o que aconteceu em termos de impacto fiscal, e eu vou aproveitar aqui a grande audiência da Jovem Pan e a sua pergunta para dizer que a reforma da Previdência não se trata apenas da PEC 06 que está sendo trabalhada, mas também de outras leis, que 2 delas já foram aprovadas. Foi a MP de combate à fraude, que é 871, que transformou-se em lei, com mais de 30 medidas diferentes. Inclusive os bancos, nós de forma conservadora estimamos 200 bilhões em 10 anos. O Bradesco já divulgou estudos de quase 400 bilhões de reais. Então, se você acrescer os 200 bilhões aí, são já 1 trilhão de reais. E uma outra lei que já foi aprovada também, que era o PL 2999, que trata da definição de critérios para acordos trabalhistas no âmbito da Justiça do Trabalho.
e também da circunscrição geográfica da lei delegada, ou seja, aonde se impertra ações contra o sistema previdenciário brasileiro. Isso nos dará mais 70 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos. Então, nós temos aí seguramente pelo menos 1 trilhão e 70 bilhões de reais de impacto fiscal. Isso nos dá a segurança de afirmarmos que o Brasil está fazendo o seu dever de casa. Agora, a questão da capitalização é inexorável, porque no futuro próximo, esse sistema de repartição que nós estamos debruçados, ele está se exaurindo até pela mudança do mercado de trabalho. E não é uma questão apenas do Brasil, do mundo inteiro. Quando você trata de automação, de aplicativos de internet, de home office, trabalho em casa, né, das inovações tecnológicas que impactam diretamente no mercado de trabalho, isso, claro, que vai significar que a médio prazo, ou nesse governo, ou nos governos subsequentes, a questão da capitalização terá que vir à tona até pela questão de sobrevivência do sistema previdenciário. Para encerrar, secretário, Bruno. Secretário, o senhor tem experiência no parlamento, é bastante respeitado entre os parlamentares e tem feito uma articulação pessoal política muito grande desde que entrou no governo e assumiu as funções. Uma crítica que tem sido feita, e neste episódio específico continua a ser feita, é que faltou articulação do governo. E minha pergunta é, faltou articulação por parte de vocês do governo ou o problema neste caso específico foi outro? Olha, esse é um problema que a gente tem que encarar de vários ângulos, né? Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, é evidente que houve todo um esforço do governo, dos líderes envolvidos no tema, para que nós tivéssemos êxito na integralidade do projeto. Agora, nós estamos apresentando uma reforma que é a mais ampla que o sistema previdenciário brasileiro já sofreu. Então, o resultado final, quando ele acontecer, não tenho dúvida, ele precisará ser comemorado. Nós gostaríamos que fosse muito maior, mas o resultado ele é um resultado expressivo que nos dá uma situação de relativa tranquilidade, que não haja explosão do déficit público ao longo dos próximos 10 anos, e vai permitir que o governo e o Brasil se debrucem em outras agendas igualmente importantes, que é a reestruturação do nosso sistema tributário, esse novo pacto federativo que efetivamente estabelece uma nova relação na política brasileira, onde você, de forma republicana, distribui os recursos de Brasília onde eles estão centralizados para os estados e municípios onde a população efetivamente mora, a reestruturação e a customização do nosso mercado de trabalho, uma ampla agenda de micro-reformas que está acontecendo, inclusive na nossa área, na área do trabalho, em várias áreas do governo. Então, não tenho dúvida que está acontecendo grandes mudanças no país e que elas serão percebidas à medida em que a economia volta a reagir. Secretário Especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, mais uma vez obrigado pela atenção e bom trabalho, secretário. Até a próxima. Bom trabalho para vocês também. Bom dia.